Vocês podem até dizer que eu estou numa cruzada contra os compradores de título da dívida pública, ou contra as pessoas que são da educação financeira, ou contra as próprias finanças, o investimento e a aposentadoria do rico dinheirinho de vocês. Não, não estou. O ponto é que vocês ignoram algumas coisas de economia, que ignorar isso pode prejudicar algumas coisas que eu vou falar depois, que é a ideia de que dívida pública, que o crescimento exponencial dos juros na dívida pública permitiria com certeza uma aposentadoria aí para vocês. Mas a mim parece que vocês não sabem a diferença de nominal para real. A mim me parece que vocês não fazem ideia de onde vem o dinheiro de vocês. Eu sou o Léo, nesse canal nós tratamos economia com ciência, divulgação científica de economia. Aqui no Rascunhos Econômicos eu trago teoria tanto ortodoxa como heterodoxa, a fim de que vocês entendam do que vocês estão falando nesse ponto de vista. Veja, eu fiz um vídeo sobre juros compostos serem não uma farsa, mas uma mentira, às vezes muito bem contada, sobre a sua capacidade em si. E depois eu fiz um vídeo sobre como o Buffett não ficou rico com juros compostos. Foi economia de mercado de capitais, não foram juros compostos, isso não pode ser aplicado. E muita gente falando assim, olha, Léo, as contas que você está fazendo só mostram que os juros compostos de fato não são tão atrativos, porque o tempo que você colocou foram 4 anos. Se fossem 30 anos, com os juros que nós temos no Brasil, eu teria de fato um crescimento do meu capital investido. Não. Porque 30 anos é muito tempo, tanto para os juros compostos agirem, quanto o seguinte, a sua conta de juros compostos, né, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N ou T, né, a sua conta, sim, de fato, quando você tem aqui o seu dinheirinho, né, e aqui o tempo, à medida que eu deixo o tempo ir passando, eu aumento aqui exponencialmente quanto eu posso receber. Muito bem. Agora, para isso acontecer na matemática, a economia real tem que permitir. Eu não sei quanto é e qual é os juros. Ah, Léo, estruturalmente o juros é alto no Brasil, até pagando mais do que, às vezes, a economia real, né? O CDI, as pessoas falam, é tão difícil bater CDI no Brasil, né? O CDI é numericamente igual a Selic, né? Não é o ponto de explicar isso aqui agora. Então, se nada bate CDI, é melhor eu ir para renda fixa, né? Seja CDB, seja título da dívida pública. Tá, mas quem paga os seus juros? Ah, quem paga é o Estado. Mas como o Estado paga? Ah, o Estado paga com impostos. Não é bem assim. O Estado paga rolando a dívida. Ele pega dinheiro de um, acrescenta um juros e devolve ao outro. Então, o Estado tem de fato uma capacidade muito grande de tomar empréstimos, borrowings, tá? Mas os empréstimos devem ser pagos. Eles serão pagos efetivamente para quem é portador daquele título. Eu tenho título, tá na hora de eu vir receber, eu pego o dinheiro, vou para casa. Muito bem. Só que o Estado normalmente paga esses títulos rolando, vendendo outros títulos a outra pessoa, pegando dinheiro, pagando. Só que uma hora vai ser necessário você pagar esses títulos. De fato. Você, de fato, pegar e pagá-los. Isso ocorre no longuíssimo prazo, isso não importa muito, e no melhor dos cenários, o Estado conseguiria honrar as suas dívidas fiscais da seguinte maneira: a economia começaria a crescer, crescer, crescer e crescer, a um ponto que o Estado consiga superávites fiscais ou receitas fiscais que sejam o suficiente para irem abatendo o estoque da dívida. Isso seriam os melhores cenários, ou não precisa nem ir abatendo o estoque da dívida, mas que o crescimento da dívida seja sustentável, em que você sempre está rolando, mas não tanto assim. Você não precisa ir rolando tanto a dívida, você vai equilibrando, e isso é o melhor dos cenários, em que a economia cresce, a economia crescendo, o Estado coleta impostos da economia, gasta para outras coisas, mas também tem um dinheiro aí para pagar o estoque, ou no melhor dos cenários, o Estado só precisa, ou um outro cenário que é bom, que é o superávit primário, que é bom para essa ideia, tá? Tô falando que superávit primário é bom. Tô falando que é bom para essa ideia de que o Estado consegue fechar as contas do ponto de vista de arrecadação para gastos em saúde, educação, gasolina para viatura da polícia, do exército, esse tipo de coisa, e ainda sobra um dinheirinho para ir abatendo os títulos da dívida. Isso é bom para a questão de você, meu querido investidor, que só quer ver o Estado como uma capacidade de ter dinheiro para o futuro. Então isso é bom para você que o Estado tenha superávit primário, para que de fato ir abatendo aí um pouco a questão, ou para não ir aumentando a quantidade de empréstimo que seja necessário para a operação do Estado. Ocorre o seguinte: o Estado, então, quando ele não consegue fechar as contas, ele tem duas alternativas. Ou ele toma juros, ou ele toma juros não, ou ele toma empréstimos, borrowing, ou ele aumenta a participação de uma coisa chamada senhoriagem. Que a senhoriagem é a monetização da dívida. Quando eu preciso pagar a minha dívida, eu não tenho dinheiro, eu
mando o Banco Central, o Tesouro, aí tem várias formas de fazer. O Banco Central se conversa com o Tesouro, tá? Tem várias formas de fazer, né? E o Tesouro aí imprime. O Tesouro usa dinheiro impresso e paga a dívida. Por quê? Porque a dívida é nominal. Tá, muito bem. Qual é a questão disso aí? Isso, mais cedo ou mais tarde, vai só aumentar o nível de preços. Só vai aumentar o nível de preços, isso vai gerar inflação, o seu ganho é apenas nominal. Evidentemente que tem o efeito Cantillon, os primeiros recebedores e tal, só que no Brasil não existe senhoriagem nesse sentido, porque é vedado pela Constituição e uma série de normas internacionais, é vedado o financiamento do Tesouro pelo Banco Central. Então, de fato, o Tesouro tem que se financiar com empréstimos e com e com o próprio fluxo fiscal, né, tributário. Muito bem. Então, Léo, não tem perigo nenhum, porque se eu não posso ter senhoriagem, não tem como desvalorizar meu rico dinheirinho. Não. Porque aqui, eu usando teoria tanto ortodoxa como heterodoxa, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é o seguinte. Existe a quantidade de dinheiro da economia que não é utilizado e que nós chamaremos de poupança. Eu sei que a MMT não vai concordar com isso, mas pessoal da MMT, calma, que eu sei que vocês também têm a restrição do aumento do PIB potencial, então vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Quando o Estado começa a precisar de mais dinheiro para ir rolando a dívida, para fazer a rolagem, isso vai aumentando a pressão do estoque de dívida pública sobre a quantidade de dinheiro existente na economia não consumido. Ah, Léo, não tem problema, mais ou menos, porque esse dinheiro, essa poupança, é necessária para as empresas aumentarem a sua produtividade, para as pessoas comprarem casas, para as pessoas comprarem carros, para as pessoas continuarem consumindo com empréstimos pessoais ou para as pessoas fazerem empréstimos de longo prazo, que também vão consumir da empresa, esse tipo de coisa. Então isso começa a roubar espaço de acesso de crédito dos entes privados ou de empresas para com o Estado. O Estado começa a consumir muito mais. Qual é o problema disso? Para a ortodoxia, o nome disso é crowding out. Para a heterodoxia, notadamente os pós-keynesianos, isso seria o capital especulativo, a financiarização. Qual o problema disso? Do fim ao cabo, as duas dizem o seguinte: o problema é que quando nada bate CDI, aí são minhas palavras mais simplificando, quando nada bate CDI, ou seja, quando o título da dívida pública, né, porque CDI é numericamente igual a Selic, tudo mais constante, é muito próximo, né? Você faz com que os títulos da dívida pública e os títulos da renda fixa, né, no geral, sejam muito mais sedutores às pessoas que têm dinheiro para gastar, para investir, perdão, para colocar em renda fixa e não patrocinando assim o investimento em economia real, né, investimentos para a construção de fábricas para economia real. O que isso faz? Isso faz, primeiro, com que a economia não cresça tanto quanto poderia. Isso para as duas escolas no limite. Tá? A heterodoxia diz que o gasto público tem a capacidade de elevar o PIB potencial num primeiro momento, só que à medida que você tem um grande juros, que é o que nós estamos analisando aqui, isso retira de fato capacidade do PIB potencial. Isso faz com que a economia não tenha um grande horizonte de crescimento. E, do ponto de vista do crowding out, aí já misturando um pouquinho com renda permanente, mas de qualquer maneira, você faz também com que as pessoas comecem a perceber, por expectativas racionais, de que a economia não está crescendo tanto, e aquele ponto muito bom que eu falei no começo, de que se der tudo certo, o Estado começa a ter mais receitas porque a economia está crescendo, e mesmo que isso não se represente agora, significa que a dívida está mais controlada. Isso faz com que as pessoas comecem a entender de que o Estado talvez não esteja tão bem assim. Isso é o componente de risco da dívida pública. Você vai falar, Léo, então isso é bom, porque isso aumenta os juros, isso é melhor ainda para mim. Então, determinado limite. Por quê? Porque se o Estado não conseguir fazer ajuste fiscal, ou seja, se o Estado não conseguir mostrar para os donos da dívida pública, que é o setor privado que compra títulos, de que em algum momento o valor futuro de SF, o valor futuro de SF, vai estar dentro das expectativas. Se o Estado não conseguir mostrar isso, seja aumentando tributação, seja melhorando o gasto, se o Estado não conseguir vender isso aos compradores de dívida pública, os juros tendem a continuar subindo. E isso sacrifica ainda mais o PIB potencial, porque não é o Estado que controla os juros da curva longa. E o Estado tem capacidade monetária do Banco Central, mas vocês têm que entender a diferença de monetária para fiscal. Vocês têm que entender que existe uma separação. Inclusive, eu fiz um curso, né, longuíssimo sobre essas questões, principalmente na economia que nós temos no novo consenso, né, que chamariam de neoliberal. O curso é Raio-X do Brasil. Eu trato sobre monetária, sobre fiscal, sobre responsabilidade fiscal. Então, se vocês querem aprofundamento sobre isso aí, nós estamos com um desconto de 50%. Utilize o cupom METADE, válido até o final de julho de 2026, www.rascunhoseconomicos.com. Lá eu aprofundo nisso aí. E esse final de semana nós teremos aula sobre tributação, aula ao vivo. Dê uma olhada no site. Mas voltando aqui.
Isso do ponto de vista ortodoxo, evidentemente, por isso que eu falei do curso. Você tem a questão de que, por expectativas racionais, as pessoas começam a pedir um prêmio maior para a rolagem, e isso prejudica o estoque, isso prejudica o custo de carregamento, isso prejudica o custo de carregamento do estoque, isso vai aumentando a pressão. Léo, isso é muito bom porque isso faz com que eu ganhe mais, cada vez mais dinheiro no meu título de dívida pública. O problema é o seguinte, aí entram os canais que eu falo. No sentido que o Estado começa a ter dificuldades de rolar a dívida pública, ou de que o juro está muito alto e a responsabilidade fiscal não entra, o Estado tem. Pode acontecer três coisas. Um ajuste inflacionário. E por ajuste, eu não estou falando que o Estado fará. Eu estou falando que a possibilidade de consertar esse problema do ponto de vista inflacionário. Há o calote branco. E há o puro e simples. Tá? O Estado, se ele não conseguir rolar a dívida, ele pode simplesmente não pagar mais a dívida. Que nem esse título da União Soviética que eu tenho aqui, de 1982, deveria ter sido pago em 2004. Não foi. A União Soviética acabou. Certo? Graças a Deus. Então, não paga. Você tem papel aí que não vale nada. Muito bem. Isso é provável de acontecer? Não. Isso é muito improvável que aconteça, porque a União Soviética não pagou porque ela acabou. Tá? E alguns foram resgatados pelo governo russo. Ela não pagou porque ela acabou. Enquanto o Estado continuar existindo, ele vai dar um jeito de pagar essa dívida, principalmente moeda interna. Por quê? Porque é nominal. Se é nominal, o calote puro e simples é muito improvável e é muito mais possível que nós entremos num ajuste inflacionário, seja intencional, seja não intencional. O intencional é o seguinte, lembra a fórmula que eu usei aqui? Se você não tem capacidade via impostos, você utiliza senhoriagem. De alguma maneira, você faz um ajuste inflacionário em que o Estado, não estou falando do Estado brasileiro, mas no limite, o Estado pode modificar leis, modificar tal, e monetizar a dívida. Ele paga a dívida imprimindo dinheiro. Léo, eu vou receber meu rico dinheirinho. Beleza, você vai receber 2, 3 milhões de reais e muito provavelmente um pãozinho vai dar 1 milhão de reais. Com a quantidade de dívida pública que o Brasil tem, tá? São números que eu não posso provar, mas estou exagerando, mas com a quantidade de dívida pública que o Brasil tem, se o Brasil precisar monetizar toda a dívida, nós estamos falando de muitos zeros de ajuste inflacionário. Agora, qual é o não intencional? O não intencional é o seguinte, à medida que o Estado vai retirando capacidade da economia de fazer investimentos via crowding out ou financiarização da economia, como diriam os heterodoxos, você vai gerando uma pressão de que, de fato, o nível de preços vão subindo, ou seja, você cria uma pressão inflacionária. O aumento dos juros no curto prazo segura a inflação tudo mais constante. Porém, cronicamente altos, eles pressionam a atividade produtiva e, segundo a teoria heterodoxa, isso faz com que haja uma inflação de custos e que isso é repassado, quando possível, para o nível de preços. E isso, de fato, já aumenta a pressão inflacionária. Muitas vezes as não medidas pelos índices de preços, né, de fato, porque elas são diluídas na economia, ou demora para elas serem medidas, porque os empresários seguram, os salários são arrochados, esse tipo de coisa. E quanto maior a pressão no nível de preços, normalmente mais difícil de você medir com certeza. Você mede por ordem de grandeza depois de um determinado ponto. Exagerando um pouco, mas só para vocês entenderem. Então, essa é uma questão. Que o próprio juro estruturalmente alto é uma pressão inflacionária em si que prejudica a remuneração do seu rico dinheirinho. Ah, Léo, mas eu ganho IPCA mais. IPCA é um índice de preços. Ele não é a inflação e você não é a economia. Tá? A sua cesta de consumo pode ser abalada de outra maneira. Tá? E, ainda com um ajuste não intencional, nós temos outra teoria, que é também heterodoxa, que é a teoria fiscal do nível de preços. Os agentes econômicos, entendendo que o Estado não vai conseguir pagar a dívida com o nível de impostos que ele cobra agora. Léo, mas não tem nada a ver, você falou no começo. Sim, só que, de fato, o Estado precisa fazer um ajuste fiscal para diminuir o déficit, certo? Não para rolar, não para que não precise mais rolar a dívida, mas para que ela não, para diminuir a necessidade de rolagem, tá? Os agentes nacionais percebem isso e fazem o seguinte, muito bem, vai vir um aumento de impostos. Vindo um aumento de impostos, eu já tenho que ir aumentando a minha margem de lucro. Então, os empresários aumentam também os preços, esperando o aumento de tributos. E também um cenário inflacionário, causado principalmente por uma armadilha fiscal, também gera um negócio chamado inflação inercial, que também, por expectativas racionais, faz os camaradas também aumentar o nível de preços. E aí isso prejudica ainda mais a capacidade de pagamento de repor a inflação ou a capacidade de valor de um título da dívida pública. Então,
de fato, se nós temos um CDI não, uma taxa de juros dos títulos muito altas, elas pressionam toda a economia para que esse aumento de fato não seja real. Por quê? Porque a conta não fecha, alguém está pagando isso. As empresas pagariam via debênture, os bancos pagariam via rendimento CDI, né, CDI que remunera o CDB, mas isso precisa ser pago pela atividade real da economia. E o ajuste pode ser inflacionário, nesse ponto de vista não intencional, como também você tem, esqueci o nome do camarada, se eu não me engano, é Baron é Baron Gordon, são dois camaradas, que é o viés inflacionário, uh, que no modelo ele diz o seguinte, que uma inflação reduz também o juros real, mas reduz a necessidade realmente do estoque. Por quê? Se você tem um aumento de nível de preços, a sua receita nominal aumenta. Não é bem isso que ele diz, mas o mecanismo é a receita nominal do Estado aumenta. Só que a despesa do Estado é nominal, porque é a quantidade que ele tem que pagar de juros. Então, durante um tempo, o Estado tem um plus de receita por efeito inflacionário, porque se o refrigerante era R$2, agora é R$4, não importa que é a inflação. O importante é que o Estado cobra 10% pela latinha. Se 10% de 2 de R$2 é 20 centavos, 10% de R$4 é 40 centavos. Isso já aumenta a receita do Estado. Não importa que é inflacionário, não importa. Por quê? Porque isso também aumenta. Então, um viés inflacionário é bom para o equilíbrio fiscal nesse sentido, só que isso não é sustentável. Não é sustentável para quem? Para você, que vai receber o dinheiro daqui a 30 anos. Então, isso é uma questão também que vocês têm que entender. Léo, você está falando então que o Estado vai dar calote? Não, eu já retirei a ideia de calote. Tem também o calote branco. O que é o calote branco? O calote branco é o Estado não só fazer o viés inflacionário, mas ele de fato mexer em algum mecanismo. Por exemplo, vamos supor que exista um título da República Democrática do Congo que se chama Índice de Preços dos Congoleses, dos congoleses amplos, tá? Esse é o índice de preços dos congoleses amplos, tá? Vamos supor que isso aqui na República Democrática do Congo, nós temos um índice de preços, por exemplo, o índice de preços dos consumidores amplos, vamos supor. E na República Democrática do Congo existe um título da dívida pública que se chama Título da Dívida Pública, Índice de Preços dos Consumidores Amplos, mais um jurinhos. Vamos supor que a República Democrática do Congo não consiga pagar esses juros durante muito tempo desse índice de preço dos congoleses amplos, ele não consegue pagar esse índice de inflação da República Democrática do Congo durante muito tempo, porque ele precisa pagar mais 8, mais 10, mais 20. Então, o que ele faz? Depois de um tempo em que isso está custando muito o carregamento, eles pegam e falam o seguinte, olha, o índice de preços congoleses amplos, que é o que está no contrato, ele que está dando aí 5, 6% ao ano, ele vai ser modificado. Nós vamos mudar. Agora nós não usamos mais índice de preços dos congoleses amplos. Nós usamos o núcleo congolês de inflação. O núcleo do congolês de inflação vai ser medido aqui pela República Democrática do Congo e vai ser uma outra inflação. Olha que veja que coisa, é numericamente igual ao índice anterior. Só que agora o índice anterior não vai mais medir esses números, ele vai medir outra coisa. Ele vai medir a inflação das máquinas de escrever. Você vê que coisa? Vou mudar a cesta. Eu mudo a cesta. Mas e todo mundo que recebeu, que comprou índice de preço consumidor dos congoleses amplos? Ué, no contrato tá falando que esse índice, o índice mudou de objeto, não mudou? Mudou. Então, ele tá dando 0 agora, não tá? Tá. Então você tá recebendo só 8. Ou ele tá dando menos 8. Você veja que coisa, você tá recebendo praticamente nada. Léo, o que é isso, calote branco? É você mudar índice. Isso já aconteceu na Rússia, isso já aconteceu no México, isso nunca aconteceu no Brasil, se eu não me engano. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Em moeda soberana. Tá? Isso já aconteceu. Isso é uma caricatura que eu estou usando a República Democrática do Congo, mas isso pode acontecer. De fato pode. Isso é provável que aconteça? Provavelmente não. Mas isso pode acontecer. Principalmente quando os juros estão muito altos, ao ponto de que vocês achem que é muito bom deixar durante 30 anos. Ah, mas o mundo inteiro faz isso. Não. Nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas que querem ter aposentadoria colocam na Bolsa de Valores. Por quê? Porque o rendimento acompanha o crescimento da economia. Bolsa de Valores, teoricamente, tudo mais constante, acompanha o rendimento da economia, enquanto o título da dívida pública acompanha apenas os juros real. E quanto mais riqueza, né, teoricamente, acompanha os juros natural da economia. Teoricamente, né? Teoricamente, né? Porque o certo é o juros financeiro, mas de qualquer maneira, quando a economia está bem, né? Você tem um crescimento da economia maior do que o juros natural, o que pressiona o juros real, o juros financeiro. Então esses são os pontos
que eu queria mostrar para vocês do porquê é importante vocês saberem economia. Porque essa simplificação, não, muito o governo imprime, tá bom, e o seu nominal não vai valer nada, meu amigo. Parabéns pra você. Ah, não, mas eu vou receber o primeiro, tá? Você vai fazer o quê com o dinheiro depois? Você deixar o dinheiro guardado à medida que o governo tá imprimindo, e aí? Esse é o ponto. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.